Olá, seja bem-vindo a mais um KSCast. Seja muito bem-vindo, você também que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, o KS Advogados. O meu nome é Rubiane Spengler. E o meu é Felipe Osmar Krieger. E no KSCast dessa sexta-feira você vai acompanhar as principais notícias que movimentaram as áreas do direito do trabalho e do direito previdenciário. Então, nos acompanhe, fique por aí e nós vamos direto à informação. Vamos então à notícia previdenciária dessa semana. E ela tem como manchete: julgada improcedente ação rescisória do INSS para desconstituir decisão que julgou válido o pedido de desaposentação. E a decisão tem como fonte o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A primeira sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgou improcedente a ação rescisória apresentada pelo INSS que objetivava desconstituir decisão anterior que havia julgado procedente pedido de desaposentação. Muito interessante essa tese da desaposentação, havia sido muito divulgada, né? Sim, inclusive já foi tema de vídeos aqui no nosso canal, né? Tratamos sobre a desaposentação, que é quando o segurado ele busca incluir novas contribuições no cálculo da sua aposentadoria. Sim, e foi uma ação que foi muito demandada, né, por diversos segurados. Sim, porque é comum o segurado se aposentar e seguir trabalhando e seguir contribuindo para a Previdência Social, e o objetivo da desaposentação era justamente incluir esses salários de contribuição, essas contribuições posteriores, então, no cálculo da renda do benefício. E esse segurado aqui, então, havia conseguido a desaposentação? Esse segurado aqui, porque como a questão ainda não havia sido padronizada, ele, nessa situação, buscou o judiciário e teve deferida a concessão da desaposentação, teve deferido esse pedido. E o INSS então, entrou com ação rescisória buscando desconstituir essa desaposentação. E segundo consta do voto do relator, desembargador federal João Luiz de Souza, a primeira sessão vinha afastando a incidência da súmula 343 do STF, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. No entanto, o magistrado destacou que após o STJ ter firmado o entendimento de que não deve ser afastada a incidência da súmula 343 do STF, nem mesmo nas hipóteses em que a ação rescisória estivesse fundada em violação a dispositivo constitucional, exceto se o próprio STF tivesse feito pronunciamento em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a primeira sessão vem decidindo que tem-se por oponível ao pedido rescisório a mencionada súmula. Isso na medida em que a matéria de desaposentação era controvertida ao tempo do julgado rescindendo, tendo sido inclusive pacificada a matéria pelo STJ e pelo próprio Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E ao concluir então pela improcedência da ação rescisória, o desembargador federal afirmou que a alteração da jurisprudência levada a termo pelo STF nos recursos extraordinários que tratavam então sobre a desaposentação não era apta para caracterizar violação à literal disposição de lei, suficiente então a legitimar a rescisão e o rejulgamento da demanda, sendo forçoso preservar o julgado a que se pretendia rescindir em razão da segurança e da estabilidade jurídica. E a decisão, ela foi unânime. E como referimos, ela tem como fonte o Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
Muito interessante. Então, nesse caso aqui, então, o segurado ele havia ingressado com um pedido de desaposentação, teve deferido, transitou em julgado e agora, então, o INSS queria ingressar com uma ação rescisória para rediscutir essa situação. Isso, né? Porque o entendimento foi alterado. Exato. O entendimento é que não cabe a desaposentação. Hoje já se tem pacificado o entendimento de que não é possível ingressar com a ação da desaposentação. Atualmente não é possível, porém, como ele já tinha feito esse pedido quando a matéria ainda era controvertida nos tribunais, em razão da segurança e da estabilidade jurídica, deve ser mantida a decisão que transitou em julgado para esse segurado em relação à matéria. Muito legal, muito interessante a decisão previdenciária dessa sexta-feira. Sim, e qual é a nossa notícia trabalhista para essa sexta-feira? A nossa notícia trabalhista dessa sexta-feira é a do TRT da 18ª região, que fica no estado de Goiás. E ela tem por título o seguinte: Testa de Ferro responde por dívida trabalhista contraída pelos pais. Decide, então, a terceira turma do TRT da 18ª região. E, então, o que aconteceu aqui nesse processo? Havendo provas de que o nome de uma pessoa era utilizado como testa de ferro, então, o termo testa de ferro, entre aspas, aqui de uma empresa, com o objetivo de livrar o patrimônio dos sócios de responderem por suas dívidas, é aplicável, então, ao caso, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Até que, inclusive, nós referimos aí em alguns programas anteriores, né, essa situação da desconsideração da personalidade jurídica. Sim, na notícia que possibilitou a penhora das milhas. Exatamente. Assim, então, a execução deve prosseguir em desfavor da testa de ferro. Esse foi o entendimento, então, da terceira turma do TRT da 18ª região, ao apreciar um recurso em que uma devedora trabalhista questionava a sua inclusão no polo passivo da execução. E agora nós vamos entender os detalhes desse caso em específico. O juízo, então, da 16ª Vara do Trabalho de Goiânia, no estado de Goiás, atendendo a pedido do credor trabalhista, havia incluído uma estudante na execução, por entender que os sócios da empresa devedora, os seus pais, utilizavam sua conta bancária para fazer transações financeiras. Inconformada, então, com a inclusão no polo passivo da execução, a jovem tentou reverter essa decisão no TRT da 18ª região. Para a sua defesa, então, para a defesa da jovem, ela disse, então, que não deveria ser incluída na execução por não ser sócia da empresa executada. Então, ela não estava lá nos quadros societários da empresa. Mas era filha dos sócios. Filha dos sócios. Tampouco ela realizava a administração do negócio. Além disso, ela alegou que as movimentações bancárias eram realizadas com a sua irmã, sócia da empresa. Então, a irmã era sócia da empresa. E que são de pequenos valores destinados ao custeio de estudos e que em seu nome há apenas um veículo que seria utilizado, então, por seu pai. O relator, então, o desembargador Elvício Moura dos Santos, registrou que o redirecionamento da execução para a estudante ocorreu de forma acertada, motivo pelo qual deve ser mantido. Moura dos Santos entendeu que nos autos há provas de que o nome da estudante seria utilizado como testa de ferro, ou seja, então, os pais ali e a irmã utilizavam o CPF, então, dessa estudante, dessa filha ali que fazia parte do núcleo familiar, para a ocultação do patrimônio dos sócios executados, seus familiares íntimos, no intuito, então, de fraudar a execução. O desembargador destacou que houve bloqueios judiciais de altos valores na conta bancária da jovem em diversas varas do trabalho
e não haveria como a estudante justificar os valores depositados em sua conta por ser, na época, menor de 18 anos. Por fim, então, o relator negou o provimento ao recurso. Então, essa é uma situação bem interessante, né? Até pelo fato de que tentou se burlar a Justiça do Trabalho, né? Colocando uma pessoa da família, né, passando os bens ou movimentando as contas bancárias pelo CPF de uma terceira pessoa, né? Mas isso não foi o suficiente porque ficou demonstrado então no processo que ela havia sido envolvida nessa situação, e só pelo fato dela não ser sócia da empresa, isso não exime ela da responsabilidade de arcar com essa dívida também, porque ela estava se beneficiando então dessas movimentações. Sim, é comum se verificar e é importante sempre estar atento a essas situações, né? Assim como no caso onde foi buscado o patrimônio na empresa, não foi localizado, foi feita então a desconsideração da personalidade jurídica, buscado o patrimônio dos sócios, não foi localizado, então foi um trabalho de investigação também até conseguir chegar e alcançar essa filha, essa terceira pessoa que em tese não tinha nenhuma relação com a empresa, nem com a sociedade, né, dessa empresa, dessa reclamada. É uma empresa familiar, né, pelo que deu para se entender, né? Sim, e aí então se localizou que os bens e todo o patrimônio, porque provavelmente viviam uma vida confortável também, então foi necessário provavelmente também comprovar toda essa questão que envolveu o assunto até se identificar que esses valores então eram realmente que eram também provenientes da empresa, da empresa e deveriam responder por essa dívida trabalhista. Sim, com certeza. Muito interessante esse assunto e é muito importante, como conversamos há pouco, estarmos sempre atentos para que depois que se tem uma sentença de procedência, que se tem um processo que transitou em julgado, possa se localizar então um patrimônio para se saldar essa dívida, né? Exatamente, é muito importante a gente estar sempre atualizado. E aqui no KS Cast, então, você fica sempre por dentro das principais informações que movimentaram as áreas então do direito do trabalho e do direito previdenciário. Isso mesmo, e se você quer nos acompanhar e quer estar sempre atualizado, aproveite e se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, o KS Advogados, e ative o sininho das notificações. Assim você inclusive será notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Olha só que facilidade, não é mesmo? Exatamente. E nos acompanhe também nas nossas redes sociais, pois toda segunda e sexta-feira nós estamos por aqui compartilhando conhecimento. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.